Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de VBA, como formatar números no Excel utilizando códigos do VBA. Então fica até o fim do vídeo, dicas muito interessantes. Vai na descrição, baixa essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Para mostrar como formatar números utilizando o código em VBA, nós vamos utilizar esta tabela sem formato algum. O que nós vamos fazer de fato é aplicar uma formatação personalizada. Poxa, Everton, como assim formato personalizado? Quando eu seleciono células no Excel, clico com o botão direito e entro aqui em formatar células, vai abrir a caixa formatar células e eu tenho a opção personalizado aqui na parte de baixo. Aqui na opção personalizado, olha que nós temos várias opções para você fazer um formato personalizado e também é possível alterar o campo tipo para fazer um formato personalizado manualmente. Eu já trouxe vários exemplos aqui no canal. Agora, o que algumas pessoas não sabem é que estes formatos personalizados que a gente consegue ver aqui na caixa formatar células são exatamente os formatos que nós utilizamos no código do VBA. Exatamente isso. Eu vou utilizar alguns deles agora. Para que a gente possa ir lá para o VBE, o ambiente de edição do VBA, eu vou utilizar Alt F11. Mas antes, sempre bom verificar aqui qual o módulo que nós vamos trabalhar, já que são planilhas com vários módulos, vários códigos. Alt F11 e nós vamos lá para o VBE. Aqui na janela de projetos, eu vou descer para encontrar o módulo 8. E aqui no módulo 8 nós temos alguns códigos prontos para que a gente possa praticar. Note que além do código, eu tenho um comentário aqui explicando o que significa cada código. Então nós temos formatação de número com duas casas decimais, formato com ponto e vírgula, com R cifrão, formato valor com ponto e percentual. O que é importante explicar antes, tudo que você vai fazer aqui no VBA tem que ser em inglês, no padrão americano. Então note que a formatação vai estar sempre com ponto e vírgula invertido. Olha aqui, eu tenho a vírgula na frente e o ponto atrás. Este é o padrão americano. Quando eu for testar aqui os códigos, você vai perceber que vai inverter. Como eu tenho o Office, o Excel em português, na hora de executar, ele vai aplicar em português. Vai estar o ponto na frente e vírgula depois, como funciona aqui no nosso formato. Para criar o nosso código, é preciso entender que nós vamos até a planilha de Excel, fazer um range, definir quais células nós queremos aplicar a formatação e depois definir propriedade, método e o que mais for necessário para o código. Então, voltando aqui na planilha, olha que nós temos uma seleção que vai de D8 até o P16. Então, eu tenho que ir lá no meu código do VBA e mostrar esta seleção de células, de D8 até P16. Alt F11 e ao observar o código eu noto que está errado. A seleção está de D7 a P15, quando deveria estar de D8 a P16, por isso que é importante entender como fazer a seleção. O primeiro código que nós vamos utilizar vai ser para formatar os números com duas casas decimais. Então eu vou utilizar o objeto range, que nós já mostramos aqui em vídeos anteriores, e selecionar o quê? Aquilo que nós vimos lá na planilha, D8 até P15. Abro parênteses, abro aspas, D8, dois pontos, P15, fecho aspas, fecho parênteses. Quando eu aperto ponto, olha o que acontece. Vai me oferecer os métodos e propriedades. E nesse caso eu quero utilizar o método number format. Seleciono o método, pressiono o tab para aceitar. E agora eu preciso utilizar o igual para mostrar como tem que ser esse formato. Espaço igual espaço, e eu quero a formatação com duas casas decimais. Então vou dar um espaço, abro aspas, 0.00. Lembrando que eu tenho que aplicar aqui no formato americano, por isso eu não vou colocar a vírgula. Agora eu posso testar esse código. Posiciono o cursor no código, executo e vou até a planilha. Olha o que aconteceu. Sofreu uma nova formatação com duas casas decimais, mas não tem o ponto. Então é uma das possibilidades de formatação. Se eu quiser formatar com ponto e vírgula, basta utilizar esse outro formato aqui abaixo. Lembra os formatos personalizados que eu mostrei no início? São exatamente os formatos encontrados lá na caixa formatar número.
Isso é muito interessante. Então eu vou copiar esse outro formato e aplico aqui na parte de cima. Agora eu posso mais uma vez executar para ver como vai ficar essa formatação. Venho aqui até a planilha e olha o que aconteceu. Agora sim eu apliquei um formato interessante com ponto e vírgula. E note que mesmo com a vírgula na frente e o ponto depois lá no VBA, na hora de executar o código ele vai aplicar corretamente conforme o padrão do país onde o usuário está desenvolvendo o código. Mesma coisa, agora eu tenho outro formato com R cifrão. Copio, Ctrl C e aplico aqui no meu código onde nós estamos trabalhando. Aplico, vou fechar o meu foco, posso executar, vamos ver qual formato ele aplicou. Agora ele tem o R cifrão, funciona perfeitamente, mais uma possibilidade de formatação. Eu tenho aqui uma outra possibilidade, formato de valor com ponto. Ctrl C, copio aqui no nosso formato onde estamos testando e executo o código. Quando eu venho no Excel, olha o que acontece. Ele vai dar um erro aqui. E esse erro eu fiz de propósito. Por quê? Eu coloquei o R cifrão lá no código em VBA. Isso não pode acontecer. No VBA é tudo em inglês, você tem que colocar tudo no padrão americano. E aqui no código principal onde estamos testando, eu vou eliminar o R cifrão. Agora eu vou executar novamente o código, venho para o Excel e olha o que acontece. É um padrão diferente, ele tem o R cifrão corretamente, mas tem aí 3 casas decimais, fica um pouco estranho, mas é um tipo de formato. Outra possibilidade é se você precisar formatar como percentual. Vou copiar, colar aqui no nosso código principal e executar esse código. Volto no Excel, olha o que aconteceu. Os números não estão coerentes aí para um formato de percentual. Mas se fosse um número normal, aplicaria o percentual normalmente, mais uma possibilidade de formatação. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.